1987, uma expedição científica desapareceu por 11 dias na região do Xingu. Quando foram encontrados, os 6 exploradores tinham a mesma marca no pescoço, e nenhum deles conseguia parar de olhar para trás. Suas mãos tremiam, seus olhos vagavam constantemente sobre os ombros, como se esperassem ver algo surgindo das sombras. Os médicos não encontraram explicação. A polícia arquivou o caso como evento inexplicável, mas os povos indígenas sabiam exatamente o que havia acontecido. Vou te contar o que aconteceu em seguida, mas antes, se você está na TV, pegue seu celular agora, procure o nosso canal e faça sua inscrição, porque o que você está prestes a descobrir sobre a criatura que habita essa floresta vai mudar completamente sua visão sobre os mistérios da Amazônia brasileira. O Parque Indígena do Xingu fica no coração do Brasil, entre os estados de Mato Grosso e Pará. São mais de 2,6 milhões de hectares de floresta densa, rios sinuosos e territórios que permanecem praticamente intocados pela civilização moderna. Para ter uma ideia da dimensão, estamos falando de uma área maior que o estado de Sergipe inteiro. É um dos últimos refúgios verdadeiramente selvagens do planeta. A região abriga 16 etnias indígenas diferentes, cada uma com sua própria língua, costumes e tradições ancestrais. Os Kayapó, os Camaiurá, os Kuikuro, os Yawalapiti. Povos que vivem ali há milhares de anos, muito antes de qualquer europeu pisar nessas terras. Eles conhecem cada árvore, cada som, cada sombra daquela floresta. E todos, absolutamente todos, compartilham as mesmas histórias sobre algo que habita as profundezas da mata. A floresta do Xingu não é como outras áreas da Amazônia. A vegetação é tão fechada que em alguns pontos a luz do sol mal consegue penetrar o dossel de árvores. Mesmo ao meio-dia, certas áreas permanecem em penumbra perpétua. Os sons se comportam de forma estranha ali dentro. Um grito pode ecoar por quilômetros ou morrer a poucos metros, dependendo de onde você está. Exploradores experientes relatam uma sensação constante de serem observados, mesmo quando sabem estar completamente sozinhos. Desde o século XIX, expedições científicas tentam catalogar a biodiversidade do Xingu. Muitas foram bem-sucedidas, outras simplesmente desapareceram. Os registros oficiais falam de acidentes, doenças tropicais, ataques de animais selvagens, mas conversando com os povos locais, você ouve histórias diferentes. Histórias sobre exploradores que adentraram territórios proibidos, que ignoraram avisos, que desrespeitaram os guardiões espirituais da floresta. Na cosmologia indígena do Xingu, a floresta não é apenas um conjunto de árvores e animais. Ela é um ser vivo, consciente, protegido por entidades que existem desde antes da memória humana. Essas entidades não são necessariamente malévolas, mas são implacáveis em sua missão: proteger os lugares sagrados, manter o equilíbrio, punir aqueles que transgridem os limites estabelecidos pelos ancestrais. Os anciãos falam de diversos guardiões, cada um com sua função específica. Alguns protegem as nascentes dos rios, outros vigiam os cemitérios ancestrais. Mas existe em particular, que todos temem mencionar pelo nome. Uma criatura que não mata, mas marca. Que não ataca, mas persegue. Que não esquece aqueles que invadem seu território. Mas havia algo que todos os exploradores que voltavam tinham em comum. Um aviso que eles se recusavam a ignorar, até que fosse tarde demais. Muitos de vocês assistem nossos mistérios pela TV. Para não perder a continuação dessa saga amanhã, verifique agora se o botão de inscrição está ativado. Os primeiros relatos escritos sobre encontros inexplicáveis no Xingu datam de 1925. Naquele ano, o explorador britânico Percy Fawcett liderou uma expedição em busca da lendária cidade perdida de Z. Fawcett nunca retornou dessa jornada, e seu desaparecimento permanece um dos maiores mistérios da exploração amazônica. Mas poucos sabem que, antes de desaparecer completamente, ele enviou cartas para a Royal Geographical Society,
descrevendo experiências perturbadoras. Em uma dessas cartas datada de abril de 1925, Fawcett escreveu: "Há algo nesta floresta que nos acompanha. Não consigo vê-lo diretamente, mas percebo sua presença nas periferias da visão. Os nativos se recusam a falar sobre isso, mas o medo em seus olhos é inconfundível." Ele mencionou ainda que seus guias indígenas abandonaram a expedição após ouvirem certos sons durante a noite. Sons que ele descreveu como vocalizações que não pertencem a nenhum animal conhecido. 2 décadas depois, em 1947, padres jesuítas estabeleceram missões na região do Xingu. O padre Anselmo Rodrigues, responsável por uma pequena missão próxima ao território, Caiapó, mantinha um diário detalhado de suas experiências. Durante 3 anos, ele documentou histórias contadas pelos indígenas sobre o protetor que caminha em silêncio. Inicialmente, o padre interpretava essas narrativas como superstições pagãs que precisavam ser corrigidas pela fé cristã. Tudo mudou em uma noite de agosto de 1947. O padre Anselmo estava retornando de uma aldeia distante quando percebeu que estava sendo seguido. Ele descreveu em seu diário: "A princípio, pensei ser uma onça, mas o som dos passos era diferente. Bípede, pesado, mas absolutamente silencioso sobre as folhas secas. O que é impossível." Quando finalmente se virou para confrontar o que quer que estivesse atrás dele, viu apenas sombras se movendo entre as árvores. E então, em uma noite de 1947, o padre finalmente viu. E o que ele desenhou em seu diário jamais foi publicado oficialmente. O esboço mostrava uma figura humanoide de proporções anormais, com membros alongados e uma postura que ele descreveu como antinatural, como se os joelhos se dobrassem na direção errada. Os olhos eram o detalhe mais perturbador. 2 círculos vazios, que, segundo suas anotações, refletiam a luz da minha lanterna em um tom esverdeado que nunca vi em animal algum. O padre Anselmo deixou a missão 3 semanas depois e nunca mais retornou à Amazônia. Seu diário foi encontrado décadas mais tarde nos arquivos da Companhia de Jesus em São Paulo, durante uma pesquisa acadêmica sobre missões jesuítas no Brasil. As páginas finais haviam sido arrancadas. Ao longo das décadas seguintes, outros relatos surgiram. Em 1956, uma equipe de geólogos reportou ter perdido 5 dias de memória após acampar próximo a um afluente do rio Xingu. Todos acordaram em lugares diferentes, a quilômetros de distância um do outro, com marcas inexplicáveis nos pescoços. Em 1973, um documentarista alemão capturou áudios noturnos, que, segundo especialistas em bioacústica, não correspondem a nenhuma espécie catalogada da região. O padrão era sempre o mesmo: aproximação silenciosa, presença opressiva, marcas físicas, trauma psicológico duradouro. Os sobreviventes desenvolviam comportamentos obsessivos, principalmente o hábito de verificar constantemente se estavam sendo seguidos. Mas todos esses casos pareceriam histórias de pescador comparados ao que aconteceria 40 anos depois. Em 1987, se você está curtindo essa investigação, deixe seu like agora e inscreva-se no canal para acompanhar outros mistérios brasileiros que a grande mídia não mostra. No dia 15 de março de 1987, 6 pessoas embarcaram em um pequeno avião com destino ao Xingu. Eles formavam uma equipe multidisciplinar, financiada pela Universidade de São Paulo, com a missão de catalogar espécies vegetais potencialmente úteis para a indústria farmacêutica. Era um projeto ambicioso, planejado para durar 3 semanas na floresta. O líder da expedição era o Dr. Roberto Mendes, biólogo de 42 anos, professor respeitado, com mais de 15 expedições amazônicas no currículo. Roberto era conhecido por sua meticulosidade e principalmente por sua capacidade de negociar com comunidades indígenas, sempre respeitando seus conhecimentos e territórios. Ao seu lado estava Ana Cristina Silva, fotógrafa de 28 anos especializada em documentação científica, cujo trabalho já havia sido publicado em revistas internacionais. João Tavares, o guia local de 55 anos, havia nascido
e crescido às margens do Xingu. Filho de mãe indígena, Caiapó, e pai seringueiro. João conhecia a floresta como poucos. Ele falava 4 línguas indígenas e tinha conexões profundas com praticamente todas as aldeias da região. Sua presença na equipe era considerada fundamental, não apenas pela expertise em navegação, mas pelo respeito que comandava entre os povos locais. O Dr. Marcelo Costa, médico de 38 anos, estava ali para garantir a saúde da equipe e documentar possíveis efeitos de plantas medicinais utilizadas pelos indígenas. Patrícia Almeida, botânica de 31 anos, especialista em taxonomia, seria responsável pela catalogação científica das espécies encontradas. Fechando o grupo, estava Carlos Ferreira, cinegrafista de 34 anos, encarregado de documentar toda a expedição em película. A expedição levou equipamento de ponta para a época: câmeras fotográficas Nikon profissionais, uma filmadora Betacam, sistema de radiocomunicação de longo alcance, GPS portátil, kit médico completo e suprimentos para o mês. Tudo havia sido planejado nos mínimos detalhes. Nada poderia dar errado. Nos primeiros 3 dias, as comunicações via rádio foram regulares. Roberto reportava progressos satisfatórios. A equipe havia estabelecido contato amigável com uma aldeia Camaiurá e recebido autorização para explorar certas áreas da floresta. As mensagens eram otimistas, profissionais, rotineiras. No quarto DAI, a última transmissão de rádio ocorreu às 18h47. Roberto informou que estabeleceria um acampamento próximo a um afluente não mapeado que João havia identificado. A comunicação estava clara, sem interferências. Ele disse que retomaria contato na manhã seguinte e encerrou a transmissão normalmente. Mas a manhã seguinte chegou sem nenhum sinal da equipe. Nem no dia seguinte, nem no próximo. No 7º dia de silêncio, as autoridades foram acionadas. A Força Aérea Brasileira disponibilizou helicópteros para sobrevoos de reconhecimento. Equipes de resgate especializadas em operações de selva foram mobilizadas. As aldeias indígenas da região foram consultadas e dezenas de rastreadores experientes se juntaram às buscas. A última mensagem de rádio recebida continha apenas 3 palavras repetidas: "Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo." Exceto que essa transmissão nunca foi mencionada nos relatórios oficiais. Apenas anos depois, um dos operadores de rádio da base revelaria, em entrevista para um documentário independente, que houve uma 7ª transmissão. Uma transmissão que ele ouviu às 3h22 da madrugada do 5º dia. Não era a voz de Roberto, era a voz de Ana, desesperada, sussurrando aquelas palavras antes da linha morrer em estática. As buscas se intensificaram. Helicópteros vasculhavam a selva de cima, equipes terrestres seguiam cada trilha, cada rio, cada possível rota que a expedição poderia ter tomado. Mas a floresta do Xingu tem 2,6 milhões de hectares. É como procurar 6 pessoas em um território do tamanho de Israel, coberto por vegetação impenetrável. Os líderes indígenas, quando questionados, balançavam a cabeça com expressões sombrias. Alguns se recusavam a comentar. Outros diziam simplesmente: eles foram onde não deveriam ir. Agora, ele decide o que acontece. No 8º dia de buscas, quando todos já temiam o pior, os cães de resgate começaram a latir incontrolavelmente em direção a uma clareira. E o que encontraram ali desafia qualquer explicação lógica. Ative o sininho de notificações agora para não perder nenhum detalhe dessa história. Nosso próximo vídeo traz imagens reais do resgate, disponível apenas para inscritos. Os 6 exploradores estavam sentados em círculo perfeito no centro da clareira, de costas uns para os outros, olhando para fora, completamente imóveis. Não reagiram quando os cães se aproximaram. Não reagiram quando os socorristas gritaram seus nomes. Simplesmente permaneceram ali, olhando fixamente para a floresta ao redor, como estátuas de carne e osso. Quando finalmente conseguiram romper aquele estado de transe, a primeira coisa que cada um deles fez foi virar a cabeça bruscamente para trás, verificando algo por cima do ombro. E então, começaram a tremer. Todos
Os 6, simultaneamente, como se um interruptor tivesse sido acionado em seus cérebros. Estavam desidratados, sujos, com roupas rasgadas e arranhões por todo o corpo, mas vivos. Sinais vitais estáveis, segundo a avaliação médica preliminar. Nenhum ferimento grave aparente, exceto por uma coisa que fez os paramédicos recuarem instintivamente quando a perceberam. No pescoço de cada um deles, do lado esquerdo, havia 3 linhas paralelas. Não eram arranhões comuns, eram marcas perfeitamente simétricas, espaçadas em intervalos idênticos de aproximadamente 1,5 centímetros. A profundidade era superficial, não tinham sangrado muito, mas a precisão era perturbadora, como se tivessem sido feitas com um instrumento cirúrgico, ou com algo afiado o suficiente para cortar pele sem esforço. O mais bizarro, as 6 marcas eram absolutamente idênticas, mesma posição no pescoço, mesmo ângulo, mesma profundidade, mesmo espaçamento, como se a mesma mão tivesse marcado todas elas, com a mesma pressão, no mesmo movimento. A evacuação foi imediata. Helicópteros os transportaram para o hospital regional, em Canarana, depois para um hospital militar, em Brasília, onde foram submetidos a exames detalhados. Os resultados médicos não faziam sentido. Níveis de cortisol e adrenalina astronômicos, como se estivessem em estado de pânico extremo, mas seus corpos não apresentavam sinais físicos de estresse agudo. Batimentos cardíacos estáveis, pressão arterial normal, nenhuma indicação de trauma físico severo. Quando os médicos perguntaram sobre as marcas, os 6, em quartos separados, deram a mesma resposta palavra por palavra. Ele nos marcou para que não esqueçamos. Psicólogos foram chamados. Psiquiatras especializados em trauma. Todos queriam entender o que havia acontecido naqueles 11 dias. Mas os relatos eram fragmentados, confusos, muitas vezes contraditórios em detalhes específicos, porém, alarmantemente consistentes nos elementos centrais. Todos falavam de uma presença, de serem seguidos, de sons que não deveriam existir, de sombras que se moviam contra o vento. E todos, absolutamente todos, descreviam o momento em que ele os tocou. O comportamento obsessivo de olhar para trás persistia. A cada poucos segundos, seus olhos derivavam sobre os ombros, verificando o espaço atrás deles. Mesmo em ambientes fechados, bem iluminados, cercados por pessoas, o ato havia se tornado involuntário, um reflexo inconsciente mais forte que qualquer tentativa de controlá-lo. Durante 2 semanas, eles permaneceram sob observação médica. Fisicamente, se recuperavam bem. Psicologicamente, continuavam presos àquela floresta. Acordavam gritando à noite. Recusavam-se a ficar em quartos sem pelo menos 2 saídas visíveis. Alguns desenvolveram aversão a espelhos, incapazes de tolerar ver seus próprios reflexos. Os equipamentos da expedição foram recuperados dias depois, espalhados em um raio de 200 metros ao redor da clareira. As mochilas estavam intactas, mas todo o equipamento eletrônico havia sido danificado. Os rádios não funcionavam. O GPS estava destruído. As filmadoras apresentavam defeitos inexplicáveis nos circuitos internos. Mas alguns rolos de filme fotográfico sobreviveram. Ana tinha o hábito de guardar os filmes já utilizados em invólucros de chumbo para proteção. Quando revelados, a maioria das fotos mostrava apenas imagens científicas rotineiras, plantas, insetos, paisagens da floresta. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Quando revelaram as fotos recuperadas do último rolo de filme de Ana, todos na sala ficaram em silêncio absoluto. Compartilhe este vídeo com alguém que gosta de mistérios reais. E se ainda não se inscreveu, este é o momento menos amanhã. Revelamos o que estava naquelas fotografias. 2 semanas após o resgate, quando os 6 exploradores já haviam sido liberados do hospital militar, uma equipe de investigadores conduziu entrevistas individuais detalhadas. O que eles revelaram, cada um isoladamente, pintava um quadro aterrorizante de algo que desafia nossa compreensão da realidade. O Dr. Roberto Mendes foi o primeiro a falar. Sua voz era controlada, clínica, como se estivesse descrevendo um experimento científico,
em vez de seu próprio pesadelo. Vi pela primeira vez na terceira noite. Ele começou. Estava fazendo anotações próximo à fogueira, quando percebi que a floresta havia ficado completamente silenciosa. Sem insetos, sem pássaros noturnos. Nada. E então vi os olhos. Ele descreveu uma figura a aproximadamente 30 metros de distância, parcialmente oculta atrás de uma árvore massiva. A altura estimada era de 2,5 metros. Talvez mais. A postura era humanoide, bípede, mas os movimentos quando a criatura se deslocou lateralmente eram fluidos demais. Antinatural. Como se as articulações não tivessem as mesmas limitações que as nossas. Os olhos refletiam a luz da fogueira em um verde amarelado intenso, como os olhos de um felino, mas maiores, mais separados. Não era um animal, Roberto insistiu. Animais se movem com propósito. Isso, observava, analisava. Tinha uma inteligência por trás daqueles olhos que me gelou até a medula. Ana Cristina Silva, ainda visivelmente abalada semanas depois, descreveu os sons. Começou na segunda noite. Passos ao redor do acampamento. Mas eram impossíveis. Não quebravam galhos, não esmagavam folhas. Era como se flutuasse sobre o chão da floresta. E então começou a respiração. Ela parou, suas mãos tremendo, enquanto segurava um copo de água. Era uma respiração profunda, gutural, vinda de um peito enorme, mas não era constante, como a respiração de um animal. Havia pausas longas, como se estivesse esperando, testando para ver se estávamos ouvindo. O detalhe mais perturbador veio a seguir. Na quarta noite, ouvi minha mãe me chamando, a voz dela, exatamente como eu lembro, dizendo meu nome, pedindo ajuda. Mas minha mãe morreu há 3 anos. Ana fechou os olhos, lágrimas descendo por seu rosto. Ela sabia nossos nomes. Nos chamava, um por um, com a voz de pessoas que amamos. João Tavares, o guia experiente que conhecia a floresta melhor que ninguém, foi o único que, imediatamente, reconheceu o que estava enfrentando. Minha avó Caiapó me contou sobre ele quando eu era criança. M. Caronte, o guardião que marca. Pensei que fossem apenas histórias, para assustar meninos curiosos demais. Mas quando vi as pegadas, ele descreveu rastros encontrados ao redor do acampamento. Humanoides, mas com dedos alongados demais, e uma impressão mais profunda no calcanhar. Não era uma onça, não era um urso, era algo que caminha ereto, mas não é humano, e estava em toda parte ao mesmo redor de nós, cercando, esperando. O Dr. Marcelo Costa documentou os sintomas físicos inexplicáveis que todos começaram a experimentar a partir da quinta noite. Episódios de paralisia temporária, sempre entre 2 horas e 4 horas da madrugada. Você está consciente, vê tudo, ouve tudo, mas não consegue mover um músculo. E é exatamente nesse momento que ele se aproxima. Desorientação espacial severa. Membros da equipe se perdendo a apenas 10 metros do acampamento. Amnésia seletiva, menos horas inteiras que simplesmente desapareceram da memória. É como se ele tivesse a capacidade de manipular nossa percepção da realidade. Marcelo teorizou. Mas havia uma 7ª pessoa na expedição que ninguém estava procurando. Alguém que nunca foi encontrado. Inscreva-se e ative as notificações para descobrir quem era essa 7ª pessoa e por que sua existência foi apagada dos registros oficiais. Para entender verdadeiramente o que aconteceu com aquela expedição, precisamos mergulhar nas lendas ancestrais dos povos do Xingu. Porque o que a ciência ocidental chama de criatura desconhecida, os indígenas conhecem há milênios. Na língua Caiapó, o nome é M. Caronte. Uma tradução literal seria aquele que marca para lembrar, mas o significado vai muito além das palavras. Para os anciãos, M. Caronte não é simplesmente um animal ou espírito. É uma força da própria floresta, uma manifestação da consciência ancestral que protege lugares que não devem ser profanados. Segundo a narrativa mítica contada pelos pajés mais velhos, M. Caronte foi criado nos tempos primordiais, quando a floresta e os humanos ainda estavam aprendendo a coexistir.
Os primeiros povos, em sua ignorância, destruíram locais sagrados, perturbaram espíritos que dormiam, caçaram em territórios proibidos. Os ancestrais espirituais precisavam de um guardião, alguém que ensinasse respeito através do medo, alguém que marcasse os transgressores para que nunca esquecessem a lição. Assim nasceu M. Caronte, não para matar, mas para lembrar, não para destruir, mas para proteger. As descrições físicas variam ligeiramente entre as diferentes etnias, mas certos elementos permanecem consistentes. Uma criatura bípede, de aproximadamente 2,5 a 3 metros de altura. Pele escura, que permite camuflagem perfeita na floresta, mudando sutilmente de tonalidade conforme o ambiente. Membros alongados com articulações que permitem movimentos impossíveis para a anatomia humana. Mãos com 3 dedos longos, cada um terminando em uma garra curva afiada como obsidiana. Os olhos são sempre descritos como refletores. Não emitem luz própria, mas capturam e devolvem qualquer luminosidade com um brilho esverdeado. Alguns anciãos dizem que olhar diretamente nos olhos de M. Caronte é perder parte de sua alma. Outros afirmam que seus olhos mostram reflexos do seu maior medo. Mas a característica mais terrível é sua capacidade de mímica vocal. M. Caronte pode reproduzir qualquer som que já ouviu. Vozes humanas, choro de crianças, chamados de socorro. Ele usa essas vocalizações para atrair, desorientar, aterrorizar. É uma caçada psicológica antes de ser física. Seu comportamento segue padrões rituais. Ele não ataca imediatamente. Primeiro observa, estuda, aprende sobre suas presas. Então começa a perseguição silenciosa, aproximando-se gradualmente, deixando sinais de sua presença. Pegadas, sons, sombras vislumbradas nas periferias da visão. O objetivo é gerar medo crescente, até que a vítima esteja completamente consumida por pavor. Segundo os anciãos, existe apenas um jeito de remover a marca: retornar à floresta e pedir perdão. Mas ninguém que tentou isso jamais voltou. E então, o momento da marcação. As 3 garras tocam o pescoço da vítima, cortando superficialmente a pele. É um ritual, um selo, uma condenação, a memória eterna do medo. Aqueles que são marcados carregarão uma carote consigo para sempre, não nas cicatrizes da pele, mas nas sombras de suas mentes. Comparações são inevitáveis. O Wendigo, das tribos algonquinas da América do Norte. O Mapinguari, das lendas amazônicas. O Yeti, do Himalaia. Culturas separadas por oceanos e milênios, todas descrevendo guardiões similares, protetores de lugares sagrados, punidores de transgressores. Talvez não sejam mitos, talvez sejam memórias. E então descobrimos que a expedição de 1987 não foi a última. Há casos recentes que nunca chegaram aos jornais. Se você quer saber a verdade completa sobre esses casos ocultos, inscreva-se agora. Nossa próxima investigação traz documentos oficiais, nunca divulgados. O caso de 1987 poderia ter sido arquivado como um incidente isolado, uma anomalia explicável por estresse, alucinações coletivas ou algum animal não identificado. Mas a história se repetiu e continua se repetindo. Em julho de 2015, uma expedição ecológica financiada por uma organização não governamental europeia adentrou a região do Xingu para documentar os efeitos do desmatamento nas bordas do parque indígena. A equipe era composta por 4 pessoas: 2 biólogos alemães, uma jornalista brasileira e um cinegrafista. Eles tinham autorização oficial, equipamento moderno, GPS via satélite, comunicação constante com a base. Desapareceram por 6 dias. Quando localizados, estavam em condições similares aos exploradores de 1987. As mesmas marcas no pescoço, o mesmo comportamento de olhar constantemente para trás, a mesma incapacidade de articular claramente o que havia acontecido. Um dos biólogos alemães precisou ser sedado durante o resgate, gritando repetidamente em português: "Perfeito. Ele sabe onde moramos. Ele vai nos encontrar."
Detalhe perturbador: o homem não falava português antes da expedição. 4 anos depois, em outubro de 2019, turistas franceses contrataram guias locais para uma experiência de turismo de aventura extrema no Xingu Contra. Todos os conselhos insistiram em acampar em uma área que os guias consideravam perigosa. Na segunda noite, os guias acordaram sozinhos. Os 3 turistas haviam desaparecido. Foram encontrados 18 horas depois, a 7 quilômetros do acampamento, andando em círculos ao redor de uma árvore específica. Marcas no pescoço, olhares paranoicos, mas dessa vez, um deles havia conseguido manter seu smartphone protegido. O áudio gravado acidentalmente durante a noite capturou algo que especialistas em bioacústica ainda não conseguiram identificar. E em dezembro de 2023, algo aconteceu que mudou tudo. Uma equipe de documentaristas conseguiu filmar algo que, se for real, prova que ela existe. A análise forense das marcas realizadas ao longo dos anos revelou padrões inquietantes. Não são compatíveis com garras de nenhum predador conhecido da região. A precisão é cirúrgica demais para ser acidental. E em todos os casos, as marcas são idênticas, sugerindo que ou é a mesma entidade responsável por todos os ataques, ou existe um comportamento instintivo padronizado entre múltiplos indivíduos. Lideranças indígenas atuais afirmam que os incidentes aumentaram drasticamente na última década. Eles atribuem isso à expansão do desmatamento, que empurra Macarotê para fora de seus territórios tradicionais. Ele está irritado, disse um pajé Caiapó em entrevista recente. A floresta está morrendo. E ele está defendendo o que resta. Cientistas céticos argumentam por explicações racionais. Novo predador não catalogado. Fenômenos psicológicos induzidos por plantas alucinógenas. Histeria coletiva, amplificada por mídias sociais. Mas nenhuma dessas teorias explica completamente todas as evidências. A área onde ocorreram os incidentes está agora sob severas restrições de acesso. Oficialmente por questões de preservação ambiental. Extraoficialmente, porque as autoridades não querem mais casos inexplicáveis. Deixe nos comentários. Você acredita que M. Caronte é real? E não esqueça de se inscrever para ver a análise completa da filmagem de 2023. Então, o que realmente aconteceu naquela floresta? Depois de examinar décadas de relatos, evidências físicas, testemunhos consistentes e lendas ancestrais, chegamos a um ponto onde precisamos fazer uma pergunta mais profunda. Será que a resposta realmente importa? As evidências físicas são inegáveis. Marcas idênticas em dezenas de vítimas ao longo de quase um século. Padrões comportamentais consistentes. Traumas psicológicos reais e duradouros. Áudios capturados que desafiam identificação. Fotografias borradas mais intrigantes. Testemunhos de pessoas credíveis. Cientistas treinados. Exploradores experientes. Que não tinham nada a ganhar fabricando histórias. A ciência moderna, com toda a sua sofisticação, ainda não consegue oferecer uma explicação definitiva que acomode todos esses elementos. Novo predador não catalogado? Possível, mas improvável, dado o nível de pesquisa biológica na região. Alucinações coletivas não explicam as marcas físicas idênticas. Histeria em massa não justifica a consistência dos relatos ao longo de décadas, entre pessoas que nunca tiveram contato umas com as outras. E talvez a pergunta não deveria ser: ela existe? Mas sim, o que aconteceria se conseguíssemos provar que existe? Se você gostou dessa investigação, deixe seu like agora e ajude esse conteúdo a alcançar mais pessoas interessadas em mistérios reais. Porque há uma verdade mais profunda aqui, que transcende a existência ou não de M. Caronte. Os povos indígenas do Xingu preservaram aquela floresta por milhares de anos, usando conhecimentos que a ciência ocidental está apenas começando a compreender. Suas lendas não são simplesmente histórias fantasiosas. São sistemas complexos de conhecimento ecológico, mapas comportamentais, avisos codificados em narrativas. Quando um ancião Caiapó diz: não vá àquele lugar, ele não está sendo supersticioso. Está transmitindo milênios de observação, experiência, sabedoria
acumulada. Talvez Makarot seja uma criatura literal. Talvez seja uma metáfora poderosa para os perigos reais da floresta. Talvez seja ambos. A distinção pode ser menos importante do que a lição. Respeite a floresta, ou ela ensinará você a respeitá-la. Inscreva-se no canal para acompanhar nossa próxima investigação sobre os casos não resolvidos da Amazônia. Nossa era científica gosta de respostas definitivas. Sim ou não? Real ou imaginário? Provado ou desmentido? Mas o mundo é mais complexo que essas categorias binárias. Existem mistérios que talvez não devam ser completamente resolvidos. Lugares que merecem permanecer um pouco além do nosso alcance completo. A floresta amazônica está desaparecendo. A cada minuto perdemos uma área equivalente a vários campos de futebol. Com ela, desaparecem não apenas árvores e animais, mas também conhecimentos ancestrais, lendas, avisos, guardiões. Talvez quando a última floresta cair, descobriremos tarde demais que M. Caronte era real. Ou talvez percebamos que a realidade dele nunca foi o ponto principal. O ponto é o respeito, a humildade, o reconhecimento de que nem tudo precisa ser catalogado, explicado, conquistado, dominado. Porque algumas florestas guardam segredos que não nos pertencem desvendar. Alguns mistérios existem para nos lembrar que somos pequenos, que não sabemos tudo, que há forças neste mundo maiores que nossa compreensão. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo mistério. E você acredita que ela existe? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, você acredita em M. Caronte? Já teve alguma experiência inexplicável na floresta? Conhece alguém que passou por algo similar? Queremos ouvir sua história. Lemos todos os comentários e muitas vezes eles se tornam inspiração para nossas próximas investigações. Comente aqui embaixo. Você acredita em M. Caronte? Vamos ler todos os comentários. Este vídeo foi resultado de meses de pesquisa, entrevistas com antropólogos, consulta a documentos históricos e conversas respeitosas com representantes de comunidades indígenas do Xingu. Agradecemos, especialmente aos anciãos que compartilharam suas histórias conosco, sempre com o entendimento de que nosso objetivo é educação e preservação cultural, nunca exploração ou desrespeito. Se ainda não se inscreveu, este é o último aviso. Não perca nossos próximos mistérios inexplicáveis do Brasil. Todas as informações apresentadas aqui foram compiladas de fontes verificáveis, mas reconhecemos que interpretações podem variar. Este conteúdo é para fins educacionais e de entretenimento. Compartilhe este vídeo com quem tem coragem de conhecer os segredos mais sombrios da Amazônia. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo mistério. E lembre-se, a floresta sempre está observando. Ative as notificações para ser o primeiro a assistir quando publicarmos a continuação dessa história com evidências ainda mais perturbadoras. Até breve.